Se você está sendo confrontado nesta manhã a voltar à prática da oração, a priorizar a Deus, então Deus está desejoso de avivar a tua alma. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor Jesus, para juntos nós louvarmos ao nome dEle. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 34, verso de número 31. Desde semana passada, o Senhor tem conduzido meu coração a falar sobre avivamento. Sábado passado eu preguei na congregação do Sertão de Maruí, ministramos sobre isto, Salmo 85:6. No domingo fomos atender a congregação do Ipiranga e também ministramos sobre isto. Esta semana os irmãos que acompanham o devocional, e o devocional que eu coloco todo dia de manhã é exclusivo para o grupo, embora alguns irmãos às vezes colocam lá nos seus status e pode colocar sem problema nenhum, mas todo devocional que eu faço pela manhã é exclusivo para botar no grupo da igreja. E trabalhamos esta semana e falamos sobre os itens para um avivamento baseado em 2 Crônicas 7:14. E hoje nós vamos falar novamente sobre avivamento e restauração. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um despertamento espiritual. E por isso esse texto de 2 Crônicas 34 e 31. Quantos acharam? Digo amém. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor, para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas neste livro. Sente por bondade, meus irmãos. Primeiro nós precisamos tomar por base a definição do que é avivamento, o porquê de um avivamento e quem é o agenciador do avivamento. Tomando por base o que de fato é um avivamento. Avivamento é a expressão viva de um Deus vivo movendo-se sobre a igreja, movendo-se sobre o seu povo. Avivamento é a intervenção extraordinária de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja, por meio do seu Espírito, que tem um aspecto de renovar a vida espiritual do seu povo, levando o seu povo ao arrependimento, à santidade, a uma comunhão viva e intensa com Deus, e que vai produzir impacto tanto na igreja como na sociedade a qual estou. Por que nós precisamos de um avivamento? Porque precisamos estar vivos. E quem de fato é aquele que agencia, aquele que faz, aquele que opera o avivamento? Deus, Ele próprio, é aquele que encarrega de avivar o seu povo, de avivar a sua igreja. Logo, o avivamento nasce através do poder soberano de Deus, que deseja vivificar o seu povo. Charles Finney, um escritor, teólogo, evangelista do século XIX, ele disse que a maior necessidade de nossos dias é poder do alto. Pastor Leonard Ravenhill, acho que é assim que se pronuncia o nome dele,
No seu livro Por que Tarda um Pleno Avivamento, ele diz: por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos a se arrependerem. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. E a necessidade de um avivamento passa pelo declínio espiritual de um povo, de uma nação. Quando o rei Josias, ele assumiu o reinado, o cenário em Jerusalém, o cenário em Judá, era de desvio da fé, desobediência extrema, idolatria no mais alto nível, devassidão moral e espiritualidade morta. O seu pai, chamado Amon, fez tudo aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, sacrificando a todas as imagens de esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e serviu. Porém, Manassés se arrependeu, se humilhou e se voltou para Deus, enquanto Amon não. Amon não se voltou para Deus, não se humilhou, instituiu a idolatria, instituiu o pecado, foi conspirado, morreu por uma conspiração na sua própria casa. E os homens influentes de Judá mataram os conspiradores e levantaram Josias, um menino de apenas 8 anos, rei em Jerusalém e toda Judá. Quando Josias assume esta nação em ruínas espirituais e morais, o povo estava distante da lei, o povo estava distante da palavra, distante da casa de Deus, distante da aliança com Deus, distante da fé centrada em Deus. Então, um avivamento se fazia necessário. O povo precisava voltar para Deus. O povo precisava voltar a priorizar a presença de Deus. E era necessário uma busca sincera. Era necessário um arrependimento genuíno, verdadeiro. Era necessário a palavra de Deus voltar à centralidade no coração do povo. Era necessário a destruição do pecado. Era necessário uma renovação da aliança. Era necessário uma restauração do culto e da adoração a Deus. Josias, com 16 anos, ele começa a buscar o Senhor por esse avivamento. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E a referência a Davi é de aliança com Deus, de alguém que no seu reinado foi marcado pela aliança e a amizade com Deus. Então, o avivamento começou no reinado de Josias, quando ele priorizou a Deus. Quando ele levantou um altar de busca, de oração para com Deus. E o avivamento, ele não começou no lado externo. Aonde este avivamento começou? Ele começou no coração de Josias, no interior. E Deus foi o responsável que soprou este avivamento no reinado de Josias. E continua sendo o responsável por uma reforma espiritual, uma reforma moral, um avivamento neste tempo presente, nesses dias atuais. Então, a primeira característica de um avivamento no período de Josias foi ele buscar a Deus. Foi ele
priorizar a Deus. Foi ele colocar a Deus em primazia. E não há avivamento sem busca, sem prioridade, sem primazia. Não tem como Deus avivar a sua igreja se a prioridade não é Ele. Não tem como Deus avivar o seu coração se a primazia não é Ele. Se a primazia não for Ele, não vai ter resultados de avivamento. Logo, a minha vida vai permanecer às mínguas, espiritualmente falando, distante de Deus. E nós, como foi no tempo de Josias, precisamos voltar a priorizar a Deus. Precisamos colocar Deus no centro do nosso coração. E avivamento é questão de vida. E vida avivada se começa com prioridade. Vida avivada se começa com primazia. A primazia de buscar a Deus. A primazia de orar. E a primazia de confessar-se diante de Deus. Só vai haver avivamento quando a minha prioridade for a presença de Deus. A gente quer avivamento sem oração. A gente quer avivamento sem prioridade. A gente quer que o Espírito Santo desça e se manifeste, mas a prioridade não é o Espírito Santo, porque a gente é movido por culto, mas o culto não nos move no dia a dia. Quando Deus não é prioridade, o povo está em decadência espiritual. Quando Deus não é prioridade na sua vida, e culto e coisas se tornam rotinas na sua vida para com Deus, mas Ele não é prioridade, e logo você está num declínio espiritual. Você está morto. Você é um zumbi. Você vem para o culto, mas não está no culto. Você tem vida exterior, mas não tem vida interior. Você adora externamente, mas a alma não adora. Você louva com o grupo de louvor, mas você não louva a Deus no coração, porque a sua vida está distante de Deus. Porque tarda o pleno avivamento, porque o povo não prioriza mais a Deus. Eu estou com esta palavra de um pastor que eu ouvi já há alguns dias, quando ele foi procurar uma irmã, porque a irmã não frequentava mais os cultos, então ele foi visitar para saber o que estava acontecendo. E chegando na casa da irmã, conversou com a irmã, perguntou para ela o que está acontecendo alguma coisa? Eu não estou vendo mais a irmã nos cultos, participando dos cultos. E a irmã disse: pois é, pastor, eu estou muito cansada, por isso que eu não estou indo no culto. Na hora o Espírito Santo falou ao pastor: cansado a gente trabalha, cansado a gente passeia, cansado a gente vai no shopping, cansado a gente vai na praça, cansado a gente faz academia depois do trabalho. Cansado a gente faz as coisas, mas cansado a gente não prioriza a Deus. Cansado a gente não vem para o culto, cansado a gente não ora, cansado a gente não busca. Cansado a gente mexe num celular altas horas e depois dorme, mas cansado a gente não dobra o joelho para orar. E nós queremos um avivamento. Enquanto a prioridade não for Deus, nós vamos viver as migalhas espirituais. A primazia, ou a primeira característica que aconteceu no reinado de Josias, foi quando ele se posicionou: eu preciso de Deus. Eu priorizo Deus. A minha primazia é Deus, é servir a Deus. E o secundário é para depois. E o que vem depois dele é para depois, porque a primazia é Ele. Ou você acha que Deus aceita as tuas justificativas? Você pode justificar para mim, você pode pedir desculpas a mim, você pode dizer: pastor, eu não estou indo por causa disso, não estou indo por causa daquilo.
Mas as tuas justificativas para Deus não têm nenhuma validade, porque diante dele nós somos injustificáveis. A gente quer mudar as justificativas e atrelar isso a Deus, para que Deus aceite. Mas Deus não tolera desculpa, justificativa. Porque você faz muita coisa, mas para Ele, quase nada. Você busca muito coisas, mas Ele, muito pouco. Nem orar direito nós ora. Nem buscar a Deus a gente busca. Então a primeira grande característica que envolveu a vida de Josias num avivamento foi priorizar a Deus, priorizar a presença de Deus. Segunda característica, depois que ele prioriza a Deus, é remover o pecado e não permitir que o pecado tome partido. Não permitir que o pecado roube o nosso coração de Deus. Então ele confronta o pecado e remove a idolatria no meio do povo, destruindo os altares, os ídolos, os postes ídolos, os objetos de adoração pagã. Não houve convivência entre adoração a Deus e idolatria, e jamais vai haver. O pecado, além de nos afastar de Deus, impede o avivamento, impede o despertamento espiritual. O pecado é a porta que destrói o nosso relacionamento com Deus, destrói a nossa estrutura espiritual e nos conduz à morte. Mas quando o pecado é confrontado, e a mudança de mente, a mudança de comportamento, quando há arrependimento sincero e genuíno, o avivamento começa a ser gerado por Deus em nosso coração. Então a segunda característica, remover o pecado. Se distanciar daquilo que me distancia de Deus. Se afastar daquilo que me afasta do altar. Então, percebemos que existem vidas que participam do altar, mas o altar do seu coração está morto pelo pecado. Existem vidas que participam da liturgia do culto, mas o seu culto não passa de mera aparência demonstrativa. Existem vidas que participam das atividades pertinentes do reino, mas o reino está distante da sua alma, está longe do seu coração. Existem vidas que estão mergulhadas no pecado de omissão, de negligência. Vidas que estão mergulhadas no ostracismo espiritual. Não dá mais a devida importância à sua vida espiritual em Deus e às coisas de Deus. Tanto faz como tanto fez a sua vida espiritual. Enquanto o coração não buscar sinceramente a Deus e não se arrepender, a morte será o carro-chefe da nossa alma. Se avivamento é gerar vida, o contrário disso é morte. E Deus não está à procura de ministro, Deus não está à procura de posição, Deus não está à procura de pastor, Deus não está à procura de pregador, Deus não está à procura de evangelista, Deus não está à procura de louvores, ou melhor dizendo, daqueles que cantam, Deus não está à procura de membros, Deus não está à procura de placa, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que desejam buscar a Ele, se afastar do pecado e viver para Ele.
você acha que pelo fato de você ser pastor, de você ser evangelista, ou você acha que quando você chegar no céu, Jesus vai te receber na eternidade e vai dizer para você: ó, pastor fulano de tal, como é bom te ver aqui. O trabalho foi extraordinário. Ó, presidente, ó, evangelista, ó, pregador de multidões, entra. E daí chega a irmãzinha, que é anônima, que faz a obra de Deus no bairro, nos hospitais, nos becos, nos valados, que não é conhecida, que não tem Instagram, que não tem views, que não tem visualizações. E daí Jesus vai chegar: não, tu é muito insignificante. Entra, pode entrar. Entra, procura um lugar. Não existe diferença nenhuma para Deus entre você que tem um cargo, que tem um título, que tem oposição, que tem dinheiro, que tem mansão, que tem casa, que tem isso. Não existe diferença nenhuma para o irmãozinho que vive de um salário mínimo, que não tem a condição que você tem. Mas quando chegar na eternidade, vocês dois vão ouvir a mesma coisa: entra, servo bom e fiel, e venha desfrutar do prazer do seu Senhor. Como tem pessoas que gostam de bater no peito: eu sou pastor, grandes coisas. Se não for a misericórdia e a graça de Deus, minha posição e meu título não vale para absolutamente nada. A segunda característica que Deus deseja chamar ao coração de Josias: remova o pecado. E Deus está nos chamando para o arrependimento. Por quê? Porque Ele deseja avivar o seu povo. Eu creio, meu irmão, eu creio, pastor André, eu creio piamente num grande avivamento que está vindo. Eu creio que quem vai trabalhar esse avivamento em nós é Deus por meio da sua palavra. Então prepara a tua alma para priorizar Deus. Prepara o teu coração para colocar Deus em primazia. Prepara a tua alma para se arrepender, confessar diante de Deus, afastar-se do pecado e daquilo que te afasta de Deus, para aquilo que Deus vai trazer sobre as nossas vidas. Deus deseja avivar o seu povo. A terceira característica, quantos estão entendendo, digo amém. O zelo pela casa de Deus e pela sua palavra. Josias, ele empreende junto a Safã e Joá a restauração da casa de Deus, do templo. E Uquias, sumo sacerdote neste tempo, recebeu os recursos financeiros necessários para a restauração da casa de Deus. E entregou estes recursos nas mãos dos superintendentes responsáveis por esta restauração na casa do Senhor. Os superintendentes eram Jaate e Obadias, filhos de Merari, e também Zacarias e Mesulão, filhos dos coatitas. Estes homens, o interessante é que eu achei esse texto extraordinário. Por quê? Porque estes homens também estavam fazendo parte de um avivamento. E lá no verso 12, que menciona o nome deles, diz que estes homens trabalhavam fielmente na sua obra. Se o propósito é avivamento, o lugar vai ser preparado. O ambiente vai ser preparado para este propósito. O avivamento ele começou em Josias, se alastrou a liderança, até chegar no povo. Uma liderança morta conduz um povo morto. Mas uma liderança viva conduz um povo vivo. Uma liderança que não tem palavra conduz o povo à morte. Mas uma liderança que prioriza as escrituras, que prioriza a doutrina, que prioriza a palavra, conduz o povo à vida. Não se deixe enganar por coisas que estão aparecendo aí de forma tão superficial, tão rasa, a ponto de você perder a profundidade e a simplicidade que há no Evangelho. Porque o que não falta hoje é palavra. O que não falta hoje é pregação.
Mas Bíblia que é bom, Evangelho que é bom, Escritura que é bom, às vezes passa batido. Por isso, toda a liderança fez parte do avivamento. Todos os obreiros fizeram parte do avivamento. Todo o povo fez parte do avivamento. Todos estavam empenhados a ter um coração avivado, a ter um coração vivo. E é algo interessante que acontece nesse cenário, que enquanto eles estão trabalhando, é encontrado por Euquias, o sumo sacerdote, o livro da lei. A palavra, ela estava perdida. A palavra estava distante, a palavra estava longe. Se perdeu no período de Manassés, se perdeu no período de Amon. Mas agora, aquilo que é de suma importância para um avivamento foi encontrada e voltou a ser ouvida, a palavra de Deus. Se falta palavra, falta avivamento. Se falta evangelho, falta avivamento. Se falta escritura, falta avivamento. Eu não estou aqui para massagear o teu ego. Eu não estou aqui para te chamar de queridinho, nem de amorzinho, nem de filho preferidinho de Deus. Não. Eu estou aqui para dizer que nós precisamos nos arrepender, buscar a Deus, zelar pela sua obra, dar ouvidos à palavra. Dar ouvidos às escrituras. Safã pega o livro da lei e vai ler para Josias. Hoje a gente participa do culto e no momento da palavra tem gente indo para o banheiro. Em vez de dar atenção à voz de Deus, estão fazendo outras coisas. Em vez de dar ouvidos à palavra, estão interessados em outras coisas no ambiente de culto. A palavra está longe. Perdeu a palavra. Perdeu o evangelho. Perdeu as escrituras. Enquanto o hino está sendo cantado, ele está se movimentando. Está sentado no banco. Está levantando as mãos. Está com os olhão fechados. Está glorificando a Deus, está dizendo aleluia, está dizendo, mas veio para a palavra dar um comichão. Ele tem que ir no banheiro, ele tem que beber água. Em casa não toma água, mas na igreja é barril de água. Em casa male, vai no banheiro. Mas na igreja tem que ir para o espelho para ficar se bronzeando, se penteando no espelho, arrumando a maquiagem. Para com isso. Nós precisamos dar prioridade a ouvir a palavra de Deus. Estou cansado, irmão, hein? Estou cansado. Precisamos voltar a priorizar a palavra de Deus. Eu fui participar do batizado da minha sobrinha, lá na igreja católica. O batizado era às 10. A minha cunhada falou que era às 7h30, só para mim participar da missa, só pode. Mas o que eu percebi? Ordem. Embora sirvam ao Deus morto, que não toca, que não vê, que não ouve, mas o que eu percebi? Ordem. O que eu percebi? Uma liturgia com reverência. Não via movimentação de gente. Até as crianças sentadinhas do lado do pai. Mas no ambiente pentecostal, o pequeno também é pentecostal. Mas eu observei, daí vai para o meio evangelho, é uma batição de perna. É gente conversando lá no corredor, é gente lá embaixo atrapalhando os recepcionistas lá embaixo e conversando lá embaixo o quê? Está vendendo o que lá embaixo? Avon, Jequiti? Está conversando sobre o que lá embaixo? Sobre a vida? Sendo que nós estamos num culto. Que reverência é essa? Que avivamento é esse que queremos, se nem no ambiente do culto se respeita?
se reverencia. Daí o pastor se mata para pregar. E o irmão vai para o banheiro. Se mata para preparar um texto, para estudar, para meditar, para orar. Para corações endurecidos, desrespeitosos, que não querem a primazia de Deus. Mas eu estou pregando nesta manhã para gente que deseja Deus, que deseja priorizar a Deus. Se tem alguns que não querem, se tem alguns que não desejam, se tem alguns que querem ficar batendo perna, se tem alguns que querem perder tempo conversando lá embaixo, indo para o banheiro se produzir. Tem gente que prioriza a presença de Deus, que quer servir a Deus, que quer glorificar a Deus, que prioriza a palavra. Estou cansado. Precisamos priorizar a palavra. Onde a palavra é desprezada, o que reina a morte. Onde as doutrinas bíblicas são trocadas por fábulas e palestras motivacionais no ambiente de culto, o que reina é a morte. Onde a escritura é trocada por entretenimento para atrair as massas, o que reina é a morte. Onde a escritura é desprezada no culto por encontros sociais e troca de experiências, o que reina é a morte. Onde a palavra de Deus é desprezada por achismos e movimentos heréticos para promover conteúdo e não disciplina espiritual, o que reina é a morte. Onde a palavra é desprezada pela performance e o alvo não é ela, mas o ego de quem fala e de quem ouve, o que reina é a morte. Porém, quando a palavra é centrada no coração, quando ela é fonte de conhecimento em Deus, quando ela é fonte primaz de nutrição, de alimento para a minha alma, quando ela é bússola para eu me encontrar com Deus, quando ela é fonte primaz de vida, quando ela é a combustão para a minha alma, quando ela é a força para o meu dia a dia, então Deus encontra um coração que deseja ser avivado pela sua palavra. Queres ser avivado? Palavra. Queres ser avivado? Escritura. Tem gente que não conhece, crente há anos, não conhece João 3,16. Não sabe nem o que está escrito. Sabe quando ele abre a Bíblia dele? Ele abre a Bíblia dele quando ele está em casa, na cabeceira da cama, para proteger dos maus olhados. Ou senão ele coloca na porta da porta, ou na ponta da porta, né? Para proteger do olho gordo. Aí ele usa a Bíblia para isso. Não vai adiantar nada. Agora quando você abre e lê, quando você abre as Escrituras e começa a ler aquilo que Deus está falando, porque ela é fechada, é só um livro, mas ela é aberta com a ação do Espírito Santo, é a palavra de Deus para minha alma. Quando ela é aberta e eu começo a ler, e aquilo começa a penetrar o meu coração, e aquilo começa a penetrar a minha alma, e minha alma vai se enchendo, vai se alegrando, eu vou chorando na presença de Deus, só por aquilo que está escrito. Ninguém colocou a mão na minha cabeça e disse, assim te digo, assim te falo. Não, é o próprio Deus, pela revelação absoluta e soberana da sua palavra, falando diretamente ao seu coração, por meio da sua palavra. A palavra gera vida, a palavra gera fortaleza, a palavra gera confiança, a palavra gera adoração, a palavra gera culto, a palavra gera louvor, a palavra viva. A palavra foi lida, Josias, e ele rasga as suas vestes como sinal de humilhação diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que nos confronta é a palavra que nos aviva. Se você está sendo confrontado nesta noite, esta manhã, pela palavra de Deus, Deus está querendo te avivar.
Se você está sendo confrontado pelas Escrituras, Deus está querendo avivar a tua alma. Se você está sendo confrontado a ler as Escrituras, se você está sendo confrontado nesta manhã a se arrepender dos pecados, se você está sendo confrontado nesta manhã a voltar à prática da oração, a priorizar a Deus, então Deus está desejoso de avivar a tua alma. Aviva, ó Senhor, a tua obra em nosso meio. A quarta e última característica, depois que Josias buscou a Deus, destruiu aquilo que afastava o povo de Deus da idolatria. O pecado saiu, zelou pela obra de Deus e ouviu a palavra do Senhor. Deus renovou a sua aliança com o seu povo e com Josias. Onde há avivamento, a aliança é restaurada. E o que é aliança? Aliança é um compromisso estabelecido entre duas partes. Na Bíblia, nas Escrituras, aliança é a relação de compromisso que Deus estabelece com o seu povo, com a sua igreja, baseado em sua graça e acompanhado de fidelidade e obediência. Renovar a aliança é retornar ao compromisso que havia abandonado. E diante deste avivamento gerado por Deus, que o verso 31 do capítulo 4 de 2 Crônicas se encaixa, porque o avivamento ele vai produzir marcas espirituais que mudam o nosso coração, que muda a nossa mente, que muda o nosso comportamento, que muda nossas ações, que muda nossas atitudes. 2 Crônicas 34, 31, texto que nós lemos: o rei se pôs no seu lugar e fez a aliança com o Senhor. Voltou. Aquilo que havia abandonado, voltou. Para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Precisamos urgentemente de um avivamento. Precisamos urgentemente de um despertamento espiritual. E para este avivamento vir da parte de Deus, a prioridade tem que ser Ele. Para de dar desculpa, irmão. Para. Tá feio. Tá feio. Você precisa priorizar Deus. Eu não estou dizendo que na prioridade é Deus você tem que desprezar a família. Pelo contrário, quem prioriza a presença de Deus em primazia, o amor será derramado sobre a família. Mas quem prioriza a família e as coisas mais do que a Deus, o amor, ele vai se tornando raso ao ponto de acabar. Mas quem prioriza Deus, quem prioriza a presença de Deus, o amor que ele tem por Deus em primazia é derramado sobre aqueles que estão à sua volta. É sentido por aqueles que estão à sua volta. Volte a priorizar a Deus. Se você ama o seu filho mais do que a Deus, está errado. Se você ama a sua esposa mais do que a Deus, está errado. Mas se você ama a Deus mais do que qualquer coisa, tua esposa, teus filhos serão alvos do amor de Deus que está nutrindo a tua alma. Volte a priorizar a presença de Deus. Volte a priorizar o sagrado. Por que eu estou fazendo esses devocionais? Quem aqui já assistiu aí? Levanta a mão aí, quem já assistiu. Por que eu estou fazendo esses devocionais? Porque Deus está me incomodando, irmão. Eu preciso ser avivado. E eu não quero ser avivado sozinho. Porque um graveto sozinho não faz fogo.
mas junta um botão de graveto, o fogo não se apaga. Então eu estou fazendo esses devocionais para chamar a sua atenção, para você voltar a Deus, para você buscar a Deus. Amanhã nós vamos começar um projeto de oração com os obreiros e com os líderes. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso ser avivado, e eu não quero ser avivado sozinho. Porque quem é avivado sozinho não produz nada. Mas quem é avivado por Deus, como Josias, se transmite isso. O povo é avivado. Quantos avivamentos que aconteceram na Europa, através de um homem que incendiou a multidão, e o povo foi avivado. Então eu não quero ser avivado sozinho. E para nós sermos avivados, priorize Deus. Priorize uma vida de devocional. Se você não faz, comece a fazer. Não passe um dia, escute o que eu vou lhe falar, não passe um dia sem orar. A oração te nutre. A oração te aproxima muito mais da comunhão. Longe da oração, longe da comunhão. Volte a orar. Não passe um dia sequer sem orar. Se for de manhã, ore de manhã. Se for antes de dormir, ore antes de dormir. Mas não passe o dia sem orar. Sem buscar a presença de Deus. Sem falar com Deus. Priorize a tua mente em Deus. Priorize o teu foco em Deus. O pecado tem que ser erradicado. Não pode haver impedimento para o avivamento e o pecado impede. Então se afasta. Tem um pastor que disse uma vez algo e eu gostei daquilo que ele falou. Que se for necessário eu me afastar de alguém para manter a minha santidade diante de Deus, eu me afasto. Tem certos amigos que estão te distanciando de Deus, se afasta. Sai fora. Porque senão você vai cair no mesmo laço que ele. Você vai ir para a mesma queda que ele. Nada pode impedir o avivamento, o pecado impede. Se nós queremos ser avivados, o pecado tem que ser erradicado. Tem que haver fidelidade à obra de Deus. Tem que considerar a sua palavra em suma importância. E o avivamento, ele é necessário. E eu desejo que esse avivamento comece a partir de agora. Fique de pé por bondade. Eu não vou perguntar para você quantos desejam ser avivados, porque todos têm que ter a resposta. Eu quero. Eu desejo. Eu vou buscar a Deus. Eu vou voltar à prática da oração. Eu não quero mais ser um crente comum, mas eu quero experimentar o sobrenatural. Eu quero viver intensamente para Deus. Eu estava no mercado um dia desses, junto com a minha esposa. De repente eu vi um casal. Daí eu olhei para eles e falei para esse casal aí é crente. Esse casal aí serve a Deus. Daí eu, no instinto curioso, porque daí eu fiquei curioso, né? Não, eu quero saber. Daí eu, no instinto curioso, cheguei perto dele e disse: a paz do Senhor, meu irmão. Esperando a resposta, ele disse: a paz do Senhor é crente. Nós precisamos ser identificados como crente. Irmão, eu vou rasgar o verbo, tá? Tem gente na rua que a gente não sabe se identificar se ele é crente ou não. É irmã mostrando, só falta mostrar o seio, né? Porque a barriga está exposta. E é crente. E diz que congrega no Bela Vista, isso que é o pior. A gente ensina, a gente doutrina, a gente fala a palavra de Deus, mas parece que a mente está cauterizada, que para a pessoa é normal andar assim na rua. É normal um crente se vestir sem pudor. É normal um crente falar palavrão. É normal um crente trambiqueiro. É normal um crente comprar e não pagar.
Uma coisa é alguém passar por um cenário difícil e resolver os seus problemas com os credores. Outra coisa é o sem vergonha, que ele já compra na intenção de não pagar. E daí nós queremos ser avivados. Daí nós queremos um despertamento. Mas se você quer, se você deseja um despertamento, comece hoje. Amanhã eu penso, não pensa amanhã, amanhã pode ser tarde, amanhã você pode até ficar. Mas comece hoje. Jesus, renova em mim. Tora mandarachaya. Ah, Jesus. Comece em mim. Diga para Deus, desperta em mim. Jesus, sabe aquele quartinho da oração? Vai voltar a ter. Sabe aqueles momentos que eu passava horas contigo? Vai voltar a ter. Sabe aqueles momentos que eu passava o dia lendo a palavra? Acordava, a primeira coisa que eu fazia antes de ir para o trabalho era ler as escrituras. Era ouvir a tua voz através da palavra. Eu quero voltar a esses dias. Renova a aliança com teu povo nesta manhã, Jesus. Renova a aliança com a tua igreja nesta manhã. Seja despertado por Deus nesta manhã, para você viver um avivamento extraordinário. E este avivamento que vai acontecer e despertar, vai despertar tua casa, vai despertar tua família, vai despertar teu filho. Vai haver salvação da parte de Deus, porque todo avivamento gera salvação, transformação e mudança de vida. Diga para Deus o que disse Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra. Pai, nós oramos. Nós oramos. E nós cremos num avivamento que está chegando. E cremos que começa hoje. Nossa prioridade vai ser o Senhor. O pecado vai ser erradicado. E não vamos nos afastar mais da prioridade. Nós não vamos ser mais omissos, negligentes, justificadores. Mas nós vamos nos agarrar em Ti como prioridade, buscar a Tua face. Ah, Senhor, nós vamos zelar pela Tua obra. A prioridade vai ser as Escrituras. Vai ser a palavra, porque a palavra vai gerar diariamente vida em minha vida. Ah, Senhor, quem tem sede, já diz as Escrituras, venha e beba. E é desta água que nós vamos beber, da água que se move pela palavra, da água que se move pelas Escrituras, da água que se move pelo Evangelho. E eu creio que o Senhor está renovando a sua aliança com nós. Eu creio que nesta manhã é uma manhã de despertamento, é uma manhã de avivamento, é uma manhã de consciência de avivamento, é uma manhã de consciência de renovo. E nós vamos nos despertar para servir o Senhor com mais intensidade. Vamos nos despertar para servir o Senhor melhor, para nos entregar melhor, para fazer melhor, para adorar melhor, para louvar melhor, para reverenciar melhor, para cultuar melhor, para engrandecer o teu nome melhor. Aviva, Senhor, aviva. Aviva, Senhor, aviva, 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 aviva.